hashtag 028, Apocalipse, estudando as profecias. A palavra Tiatira significa perfume suave de labor. Um perfume surgido do trabalho, das obras, da dedicação, ou sacrifício de contrição. Este nome descreve bem o estado da Igreja de Jesus durante longo período de triunfo e perseguição. Sim, mas no caso, é uma perseguição à falsa religião, né? Que é o período que nós já comentamos. É a revivência do imperialismo romano, porque iniciou o papado, né? Do cesarismo romano. Esse tempo de terrível tribulação sobre a igreja, agora vamos notar que é uma coisa dentro da igreja, né? Dentro da religião cristã, que naquele momento foi tomada. Mas isso não quer dizer que nesse período não surgiu espíritos iluminadíssimos dentro dela, sendo combatido, perseguido, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, foram espíritos perseguidos dentro da própria igreja, espíritos de luz, né? Então, essa tribulação, né, sobre a igreja, como nunca houve igual, melhorou a condição religiosa dos cristãos, no sentido daquela perseguição que havia lá no início, que era colocar os cristãos na arena para ser devorado pelos leões. Agora é uma arena interna. Então, daí receberem suas obras de caridade, quer dizer, o poder civil ou político ou do império deu dinheiro para que fosse feito caridade, né? É uma coisa que a gente tem que saber bem interpretar tudo isso aí, porque a coisa agora está dentro. Satanás tomou conta por dentro, é o que ele faz em todas as religiões, tenta minar a parte, né, nas famílias, nos casais, tenta minar a esposa ou o marido para destruir a família, que é o que ele quer, bagunçar tudo mesmo. Então, e as obras são, de novo mencionadas, como dignas de duplo louvor, porque esses espíritos estão fazendo um trabalho fabuloso dentro desse pandemônio de domínio e contaminação. Então, e as últimas são mais do que as primeiras, né? Vamos entender isso aí. Houve um progresso na sua condição de crescimento da graça celestial, um aumento em todos esses elementos do cristianismo. Vejam bem que esta igreja é a única elogiada por um progresso em coisas espirituais, porque é nessa tribulação toda que os espíritos de luz vêm e provam que são fiéis a Deus. Mas, como na igreja de Pérgamo, né, que é a igreja que é aconselhado o arrependimento, as circunstâncias desfavoráveis não eram desculpa para a falsa doutrina da igreja. Assim também nesta quantidade de trabalho, caridade, serviço, fé ou paciência não podem compensar tal pecado. Então, lhes é endereçada uma censura. Por quê? Porque toleram em seu meio Jezebel. Nós já vimos que é uma coisa figurada, mas tem um fundamento, vocês já entenderam. Quem Jezebel, no caso, seria a mulher de Balaão. A mulher que se diz profetisa do Senhor. Assim como na igreja precedente, Antipas significava o quê? Não um indivíduo, mas uma classe de indivíduo também, indubitavelmente uma classe de indivíduo. E Jezabel é aqui a
apresentada no mesmo sentido, figurado. Diz o teólogo Richard, não quer dizer que eles são iguais. Antipas é aqueles que eram contra o Papa. Mas Jezebel já é outra coisa. Diz o teólogo Richard Watson, com referência ao Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. O nome de Jezebel é usado proverbialmente, isto é, como um símbolo. E o clérigo William Miller diz: Jezebel é um nome figurado, aludindo a mulher de Acabe. Desculpe, eu falei de Balaão, não, de Acabe. Porque está no mesmo período desse problema de Balaque, Balaão, Acabe, o rei de Acabe. O rei Acabe, aliás, que quando mandou matar os profetas do Senhor, levou o próprio marido, né, ela, Jezebel, a idolatria, e alimentou os profetas de Baal em sua própria mesa. O deus Baal, né? Não se podia usar uma figura mais flagrante para representar as abominações romanas, né? Então foi usada a figura de Jezebel para representar isso tudo que nós já falamos. Sobre este assunto, onde podemos conhecer sobre o profeta Elias, e essa passagem que trata sobre Baal e Balaque, né, eu sugiro ler o primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, 19 e 21. Vamos ver toda essa história aí, todo esse drama aí. Vê-se que, pela história, bem como por esse versículo, que a Igreja do Cristo tolerava, que alguns monges do cesarismo romano pregassem a falsa religião no meio dela. Fala-se aqui de filhos, confirma a ideia de que se tem em vista uma seita e seus seguidores, seus prosélitos. O castigo aqui, ameaçado contra esta mulher, então, estão em harmonia com as ameaças de outras partes deste livro contra a falsa religião cristã. E como é que ela é simbolizada? Na figura da mulher corrupta, mãe das prostituições e abominações do mundo. Basta ver, neste mesmo capítulo, né, do Apocalipse, quando nós formos analisar o capítulo 17, 18 e 19 do Apocalipse. Quando a gente fala aqui em prostituição, não estamos condenando, assim, as mulheres que, como nós vimos Jesus falar de Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, que por sofrer tanta perseguição, até dentro da família, por ser atacada de todas as maneiras, faltar até alimento para ela, ela acabar indo para a prostituição. Nós não estamos falando desse sentido. Estamos falando da prostituição, no sentido figurado, dentro da igreja. Né? Deturpar a igreja, deturpar os ensinamentos do Cristo, de Deus. Então, a morte aqui ameaçada, sem dúvida, é a segunda morte. E deve acontecer agora com o desfecho no final desse milênio, durante esse milênio, que é o julgamento da humanidade, quando for dada a justa retribuição por aqueles que sondam os rins e os corações de todos os homens. Bom, e além disso, a declaração: e darei a cada um de acordo com as suas obras. É o que ele se refere aqui. Vamos então continuar na próxima